Olá amigos, bem-vindos ao Papo.com. Meu nome é Sérgio Damer e hoje nós vamos falar sobre um assunto que interessa muito a vocês, que é criptomoedas, Bitcoin, essas coisas todas aí que, para eu que tenho um pouco mais de 60, é difícil de entender. Mas vamos bater um papo com o Ibiaçu Caetano, o Ibi, que é CFO da BitBank. Ele vai explicar para a gente como é que funciona esse mercado, quais os cuidados que você tem que ter e o que você não deve fazer a hora que você estiver investindo em criptomoedas. Ibi, vamos lá. Pode te chamar de Ibi, né? Pode me chamar de Bi, prazer estar aqui com vocês. Ibiaçu é muito grande, né? Mas é um belo nome, mas é grande demais. É grande. Vamos facilitar. Cara, me explica. Eu ouço todo mundo chegando falando de criptomoeda, que está investindo em criptomoeda, que está investindo em Bitcoin, que está ganhando dinheiro, que não sei o quê, que tem o halving, que tem não sei o quê. Cara, me explica assim, de maneira bem clara, né? O que é esse universo de Bitcoins? Ou de criptomoedas? O universo de criptomoedas, Bitcoin, ele é extremamente amplo, complexo. Existe muita coisa, muito conteúdo, dá para você passar o dia inteiro só lendo sobre isso e ele ainda não vai nem arranhar a superfície. Mas vamos fazer um esforço aqui para tentar simplificar isso, né? Então, o que é criptomoeda? O que é o Bitcoin? Acho que o melhor jeito da gente olhar para isso é pensar que é uma moeda digital. Então, mas moeda digital, o que é moeda? Até para você entender o porquê que moeda digital é uma coisa que faz sentido. Bom, moeda, transferência de valor, fazer pagamento, ter uma moeda que valoriza mais do que a outra, etc. Então, isso é uma moeda. É uma moeda digital. Mas, calma aí, já tem moeda digital, né? Porque se eu entrar na conta do meu banco, eu não tenho lá nota de real e tudo mais, já é digital, né? Mas aí que a gente entra na grande diferença entre o que é uma moeda de blockchain, ou uma moeda de Bitcoin, e uma moeda fiduciária, o que a gente chama de uma moeda normal, né? A moeda normal, esses reais, ou os dólares e tudo mais, ele é controlado por um governo. Ou seja, tem um governo que assegura a quantidade de emissão de nova moeda, assegura o controle daquelas moedas. E do lado aqui do Bitcoin e das moedas de blockchain, você não tem um governo por trás. Então essa é a principal diferença. E aí acho que a próxima pergunta tem que ser, tá, mas para que uma moeda digital? Né? Então, não tem um governo, mas que quando você vai comprar o dólar, você sabe lá que o governo americano emite dólar. É isso. Tá? Você vai comprar real, para o governo brasileiro pode emitir real. É isso. Tá? O que você está me dizendo assim, não tem um governo que emite Bitcoin, é isso? Não tem um governo que emite Bitcoin. Essa é a maior diferença de moedas de blockchain para moedas normais. Né? Mais arriscado aí, né? Na verdade, o contrário. E esse é o grande motivo por que essas moedas existem. Então, veja o seguinte. Qual é a dinâmica de moedas hoje? Um governo, como o Brasil, vamos supor, se ele gasta demais, se o governo gasta demais, ele não tem mais dinheiro para pagar as contas. O que ele faz? Emite nova moeda. E aí, quando ele emite essa moeda, ele causa inflação e ele derrete o valor da moeda. Então, você sabe quando que o governo, ou quanto que o governo vai emitir de moeda e diminuir o valor do seu patrimônio nos próximos anos? A resposta é não. Porque eu não controlo, eu não tenho uma previsão de qual vai ser a inflação dessa moeda. E a gente tem aqui, desde a crise de 2008, uma erosão da confiança na capacidade dos governos de controlar corretamente e responsavelmente a emissão de novas moedas. Então, para voltar ali o que aconteceu em 2008, crise mundial, quebradeira de banco, e aí o governo dos Estados Unidos, principalmente, emitiu doses cavalares de moeda para conseguir salvar os bancos. Então, olha, eu preciso emitir dívida, eu preciso emitir dinheiro para conseguir salvar esse banco que fez coisa errada e quebrou. E com resposta àquilo ali, uma parte da população, um grupo aqui de população, que foi quem inventou o Bitcoin, falou, poxa, calma aí, eu não confio nesse sistema onde o meu dinheiro é controlado por um governo e que ele favorece grandes bancos, ou ele favorece os seus mais chegados, emitindo dinheiro e fazendo eu perder valor do meu dinheiro para pagar a conta deles. Eles falaram assim, eu quero criar um sistema de moeda que não é controlado por um banco e que é determinado digitalmente por código qual vai ser a inflação dele. E aqui é o começo do Bitcoin. Então ali em 2008, 2009, surge o Bitcoin, e o Bitcoin está no código dele,
o quanto que vai ser emitido de nova moeda a cada período. Então, no Bitcoin ele fala assim, olha, a inflação anual vai ser 2%. E nada muda isso. Não tem alguém que consegue ir lá e mudar. Então, Quem definiu isso? O criador do Bitcoin, Que o famoso Satoshi Nakamoto. Que ninguém sabe que ele existe. Que ninguém sabe que existe. Então, Satoshi Nakamoto é uma figura mítica do universo aqui de criptomoedas que ali em 2008, 2009, ele, através de alguns fóruns, né, de internet, ele propõe o que a gente chama de white paper, né? Basicamente uma declaração de código. Ele faz esse white paper, coloca ali naquele fórum e fala, isso aqui é o Bitcoin. E ali no começo o pessoal fala assim, será que vai funcionar e tudo mais? E aí funciona, né? Funciona e esse Satoshi Nakamoto desaparece depois. Então, se eu não me engano, em 2011, últimos e-mails enviados pelo Satoshi Nakamoto desapareceu. E desde então é uma infraestrutura de dinheiro, né, que vem crescendo cada vez mais em termos de adoção. Agora, dinheiro é troca. Dinheiro é troca. Você tem dinheiro para fazer troca. Isso. E se eu for viajar, levar dólar em qualquer lugar do mundo, eu troco por uma moeda lá e compro vou jantar. Excelente. O Bitcoin, ela começou sem ser uma moeda de troca. Agora parece que está tendo a possibilidade de você comprar alguma coisa com o Bitcoin, é isso? Isso, assim, na verdade, existe um marco histórico aqui no desenvolvimento do Bitcoin e criptomoedas de forma geral, que foi, vamos dizer, notoriamente o primeiro pagamento feito com Bitcoin. Esse pagamento ele foi feito ali em 2011, se eu não me engano, e aí, por favor, me corrijam se eu estiver errado. A produção vai checar aqui. A produção vai checar, mas esse é o momento onde um desenvolvedor, ele fala para a comunidade que, olha, paguei uma pizza com X Bitcoins. Algo que hoje estaria valendo, assim, muitos milhões. Uhum. Mas ele pega aqueles Bitcoins, ele paga a pizza. E aquele é celebrado hoje como Pizza Day do Bitcoin. Assim, é um evento onde a comunidade aqui toda envolvida em cripto celebra o primeiro pagamento realizado. Então, o primeiro pagamento já está desde lá 2011, 2012. Né? Que foi uma pizza. Que foi uma pizza. Ou seja, o dono da pizzaria entregou a pizza e recebeu o código. E recebeu lá... Quantidade de moedas digitais. Isso, e recebeu lá na carteira dele, né? Ele recebeu lá, toma aqui, essas são as suas chaves para acessar a sua carteira, e na sua carteira aqui está o pagamento de X Bitcoins, que na época devia valer quase nada, mas hoje vale muito dinheiro. Então esse é o primeiro pagamento. Desde então, a gente tem uma longa jornada de, vamos dizer, maturação da comunidade, entendimento das autoridades a respeito de criptomoedas, adoção dos estabelecimentos para receber pagamentos. E essa é uma jornada longa que eu gostaria de fazer um paralelo rápido para entender a evolução disso aqui com a evolução da internet. Uhum. Então, se você pensar, quando a internet ela passa a ser desenvolvida ali por volta de final da década de 80, ninguém tinha ouvido falar de internet, ninguém imaginava o tamanho do fenômeno que seria a internet 20 anos depois. As criptomoedas, elas passam por uma evolução de maturidade muito parecida, onde lá em 10 anos atrás, quando foi pago uma pizza, assim, o que você conseguia fazer com Bitcoin era praticamente nada, era só transferir para alguém. Do mesmo jeito que no começo da internet, o que você conseguia fazer era mandar uma mensagem de um computador para outro computador. Ninguém pensaria na proporção que isso tomaria hoje. Domina as nossas vidas, a gente não vive sem internet. E se for para fazer uma projeção aqui, cara, daqui 20 anos, essa discussão de você confia em criptomoedas não vai mais existir. Né? Então, mas mal comparando também o que aconteceu com o cartão de crédito, né? Porque cartão de crédito lá atrás era muito limitado o uso. Isso. Né? Hoje você tem as redes que você vai a qualquer lugar do mundo. Você, né? passa o seu cartão. Você passa o seu cartão e em microsegundo a operação é feita. Se criou uma rede. O que você está me dizendo é o seguinte, me corrija se eu estiver errado aqui. As criptomoedas, Bitcoin, a principal delas, está nesse processo de ampliação desta rede. Perfeito. Daqui a 10 anos eu vou estar na Conchinchina e vou pagar o meu cafezinho com Bitcoin. Exatamente. Essa é a ideia. Ou Bitcoin ou alguma outra moeda que utiliza o mesmo tipo de tecnologia. Então é importante colocar aqui a narrativa, surge o Bitcoin. O Bitcoin ele é uma moeda que utiliza como tecnologia o que é chamado de blockchain.
certo? Esse blockchain, cara, que assim, a gente vai explicar direitinho. A gente entra no blockchain na próxima frase, mas para terminar o pensamento, o marco zero dessa tecnologia é a criação do blockchain. Depois, em 2015 e 2016, começa a ser criado avanços tecnológicos em cima da blockchain. Então, se a versão 1.0, se você quiser, era somente transferência de dinheiro, agora na versão 2.0, o que você tem é a programação do que acontece com aquele dinheiro. Então, eu vou te dar um exemplo muito simples. Imagina que você quer comprar o carro do Ibiaçu, certo? Então, você vai pagar o Ibiaçu e eu vou assinar aqui a transferência para você. Hoje, a gente tem essa situação de... Eu não conheço quem é o Tamer, será que eu confio nele, né? Será que ele vai me pagar mesmo depois que... Confiando, conheceu o teu carro aí. Pegar o teu carro. Será que quando o Ibiaçu assinar aqui, ele vai me transferir? Ou seja, tem todo um impasse, né, entre dinheiro e transferência do veículo. O que acontece hoje em blockchain? Imagina que a propriedade do carro está descrita dentro desse sistema chamado blockchain e o dinheiro também está aqui dentro. É possível hoje você programar que o dinheiro só vai ser transferido do Tamer para o Ibiaçu ao mesmo tempo em que o carro é transferido do Ibiaçu para o Tamer. Acabou aquela desconfiança do eu pago, quem paga? Você me paga que eu transfiro? É isso. Que eu te pago, é isso. Porque você pode criar um código de computador que basicamente não tem interpretação, não tem zona cinzenta, código, é ou sim ou não. E através desse código, você montar operações como essa, onde se o evento A aconteceu, desencadeia na consequência B. Tá. Então, esse é o marco 2.0 aqui de blockchain. Que é um pouco, depois a gente vai falar do Drex, né, que está vindo aí pela frente com essas funcionalidades, né? É exatamente isso. Vamos falar mais para frente. Mas vamos falar de blockchain. A gente tem que falar de blockchain. Blockchain, vamos lá, assim, para a gente tentar desmistificar, né? Eu e você, Tamer, a gente tem aqui uma ideia extraordinária que é criar um dinheiro nosso, certo? Então, o que a gente vai e faz? Monta umas cédulas aqui de dinheiro, né? A gente faz as cédulas para realizar pagamentos. Mas a gente chega a uma conclusão. Será que eu confio que o Tamer ou o Ibiaçu não vai lá e fazer uma cédula ele mesmo e montar dinheiro para ele próprio? Então tem uma questão de confiança aqui, certo? A gente tem uma ideia para resolver esse problema. Vamos fazer o seguinte, a gente vai registrar em um caderninho o quanto dinheiro que cada um tem. E para fazer com que o Tamer ou o Ibiaçu tenha mais dinheiro, os dois têm que assinar do lado. Porque aí se você tiver mais dinheiro, eu fui lá e assinei e concordei, e eu vice-versa, certo? Só que isso aqui está tudo escrito físico. Vamos fazer o seguinte para facilitar? Vamos colocar isso aqui online, na nuvem, né? Como diz por aí. Tá bom, então a gente coloca esse registro online. Pronto. Você já tem aqui o bloco básico do que é um sistema de dinheiro, que é uma anotação do quanto que o Ibiaçu e o Tamer têm, e toda vez que eu transfiro para você, ou você transfere para mim, os dois vão lá e dá um check ali, certo? Tá. Então... Uma caixa de liquidação, é como se estivesse liquidando as operações. Um sistema de registros, vai. É uma caderneta, uma grande caderneta com todos os registros ali. E, basicamente, a caderneta só vale se quem está participando vai lá e dá um ok. Blockchain é isso. É tão simples quanto isso. É um registro onde eu tenho a minha caderneta, você tem a sua caderneta, e qualquer um que quiser participar vai ter uma cópia da caderneta também. E a gente cria um combinado de toda vez em que a gente for aprovar uma transação nova, ou seja, eu mandei para você, você mandou para ele e tudo mais, a gente faz uma verificação de se aquela transação foi toda bem feita. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você tem 10 bitcoins, vamos supor, no seu registro. Aí você precisa pagar a sua pizza. E aí você vai lá e tenta transferir 15 bitcoins. Opa, você não tem saldo. Mas vamos supor que você tenta escrever na sua caderneta que você transferiu 15. Eu vou receber, eu tenho a minha cópia aqui, certo? Eu vou receber uma informação sua, falando, Tamer transferiu 15 e Ibiaçu, dá o check aí. Eu vou chegar na minha caderneta, eu vou falar, o Tamer não tinha 15 para transferir, rejeita. E aí... Mas como é que você sabe que eu não tinha? Porque eu já tinha a cópia do registro do meu lado. Ah, entendi. Então, veja, todos aqui têm a mesma caderneta de registro. E toda vez que uma transferência nova, uma transação nova é feita,
todos recebem essa informação e validam se a transferência é boa ou não. Quando fala todos, que todos do sistema? Todo mundo que participa do sistema. E isso aqui é uma parte importante. Você lembra quando a gente estava falando que não é controlado pelo governo? Sim. Ele é controlado basicamente pelos participantes do sistema, que é qualquer um. Qualquer um pode entrar no sistema e ser um participante. É daí que vem aquele termo descentralizado. Então, o controle é descentralizado, mas não vamos se perder por aqui. Mas isso é feito em microsegundos? Isso é feito em microsegundos ao todo tempo. Então, basicamente, voltando, todo mundo tem a sua caderninha, o seu caderneto de registro, e aí você tenta fazer um pagamento de 15 para fazer a pizza, e para criar consenso de que você pagou mesmo, basicamente todo mundo que está participando, né, do blockchain precisa dar aquele check, aprovar e falar assim, o Tamer pagou mesmo, né? Mas na hora em que eu recebo a sua informação de que você pagou, eu vejo que você não tinha 15 aqui no seu saldo, e eu vou falar, opa, pessoal, eu não concordo. E aí o próximo faz a mesma coisa e fala, eu não concordo também. E existe uma regra aqui em que se a maioria dos participantes desta rede blockchain, que pode ser qualquer um com um computador, se a maioria dos participantes não concordar com uma transação, ela não faz parte do registro oficial. Entendi. Isso funciona assim o tempo todo. Eu vou te Agora, nesse momento que a gente está conversando, alguém está fazendo uma projeção e a pessoa está validando ou não. Eu vou te dar uma prova muito boa do porquê que funciona. Você lembra do Satoshi Nakamoto, como a gente falou, né? O tal do criador, o pai do Bitcoin. A carteira do Satoshi Nakamoto, que foi o primeiro a ter Bitcoin, eu não lembro do número corretinho, tá? Mas eu vou jogar aqui. São muitos bilhões de dólares que tem naquela carteira. Porque o Satoshi Nakamoto decidiu que ele já tinha feito o suficiente nessa vida. Então ele simplesmente desapareceu, nunca mais foi movimentado. Na carteira dele tem 160 milhões de dólares, bilhões de dólares, para qualquer um entrar ali e tentar roubar. Alguém conseguiu? Não. Então, aqui existe o maior incentivo possível para alguém tentar hackear, para alguém tentar dissimular, fazer alguma coisa para roubar aquele dinheiro que está ali. Nunca conseguiram. Então, pode-se entender, sim, Tamer, que essa é uma tecnologia mais robusta e segura que a gente já conheceu nas tecnologias de dinheiro. Porque enquanto eu tenho que confiar em uma contraparte, essa é a beleza do negócio. Enquanto eu tenho que confiar, por exemplo, no governo ou numa empresa, de que ela vai garantir os meus direitos ou ela vai garantir que o meu dinheiro está lá, o risco é a contraparte. Então, o risco é alguém entrar lá no sistema e dar uma mexidinha. Você pode até confiar no governo, no sistema, mas alguém pode entrar lá e dar uma mexidinha. Aqui na blockchain é impossível. Ninguém tem essa permissão. Não existe uma autoridade única que consegue falar... Devem estar tentando hackear isso faz tempo. Né? Porra, assim, eu não tenho a menor capacidade, mas se eu conseguisse pegar os 160 bilhões, eu ficava feliz. Não tem tanto. Agora, me diz uma coisa, vamos lá. Então, no início era investidor, o pessoal ia lá, comprava e não podia fazer nada com a moeda. E a moeda valorizava, imagino, quanto maior a pessoas procuram aquela moeda, mais ela sobe de valor, como qualquer coisa no mercado, né? Exato. Hoje, qual é a realidade? Uma pessoa que quer investir numa moeda, uma criptomoeda, a gente está falando de Bitcoin porque é a maior, tem dezenas, centenas de moedas. Milhares. E a gente vê muito noticiário, aquela coisa assim, mas tem fraude em criptomoeda, cuidado, vai perder tudo que você tem, né? Olha, e tem aquele amigo lá, o capetinho, eu tô ganhando dinheiro aqui. O tal do primo que ganhou um monte de dinheiro. Me conta um pouco, como é que a pessoa investe, quais são os cuidados que ela tem que ter, porque isso é muito importante, né? Porque, como eu te falei, não é intuitivo. Quais são os cuidados aqui para que a pessoa comece a tatear onde compra, como é que ela faz para ter Bitcoin, né? E as outras moedas também. Excelente. Até porque parece uma coisa meio de outro mundo, né? Assim, como que eu compro esse pedacinho de dinheiro que eu não sei onde que tá e tudo mais? Então, a minha recomendação, Tamer, é que, primeiro, procure por comprar em uma corretora de confiança. Aonde eu encontro?
uma corretora de confiança? Porque eu posso fazer o jabá? O jabá que lá na BitBank. Pessoal, na BitBank pode também. Sem erro, bitbank.com.br, bit com Y. A gente tem completa segurança, a gente passa um material para você aprender mais sobre o que é investir em criptomoedas. A gente já está nesse mercado faz muitos anos e continuamos crescendo bastante. Além da BitBank, para ser justo aqui, existem outras, que eu não vou falar o nome para também não ser muito fácil. Mas ele procura na internet... Comprar criptomoedas, certo? Corretora, comprar... Isso, comprar criptomoedas. Ali vai aparecer bastante, alguns nomes, e você pode dar uma pesquisada. Pesquisa no Reclame Aqui, inclusive, porque você quer ter um bom atendimento, né? Quando você vai comprar um ativo desse, né? Mas beleza. Ver o histórico dela. Ver o histórico dela, ver se tem no Instagram, se... existem muitos usuários reclamando da corretora, você não passa o nosso dinheiro, até porque a gente acabou de falar onde comprar, mas posso falar onde não comprar também? Lógico. Onde não comprar, gente, é em qualquer lugar que promete rendimento garantido em criptomoedas, pelo amor de Deus. Não foi aquela história do jogador de futebol lá do Palmeiras? Isso, o jogador e mais um monte de gente. Que garantia, e aí não garantiu nada. Aí não garantia nada. Esse é um dos golpes mais velhos do mundo, é o tal do golpe da pirâmide. Né? A pirâmide, para facilitar aqui para todo mundo, eu prometo ao Tamer aqui que se ele colocar o dinheiro aqui comigo, ele vai ganhar 10% ao mês, né? Uma coisa maluca. Aí o jeito para eu conseguir pagar os 10% ao mês é o dinheiro da próxima pessoa que entra aqui nesse esquema. Eu pego o dinheiro da próxima pessoa que investiu, dou pro Tamer. Aí essa próxima pessoa, como que eu pago ela? Com o próximo que entrar. Vai criando-se uma pirâmide. Pirâmide em criptomoedas é, infelizmente, uma coisa que aconteceu demais no Brasil. Diminuiu bastante, mas não é possível controlar no sentido de... Uma informação importante. Se você tiver garantia de rentabilidade, pelo amor de Deus, fica fora. Cai na tentação. Assim, existem protocolos parecidos com uma poupança dentro do mundo aqui de criptomoedas. A poupança, ela rende pouquinho, gente. Ela rende, vamos dizer, 7%, 8% ao ano. Existem protocolos que dão uma poupança em criptomoedas. Elas rendem 4%, 5%, 10% no máximo ao ano. Quando passou de 2% ao mês, pelo amor de Deus, tenham muito cuidado, procurem, façam uma pesquisa. Agora, e tem bancos oferecendo já fundos de cripto, também é uma alternativa? Não. Também é uma alternativa, com certeza. Eu acho que é muito importante, Tamer, que o interessado faça uma pesquisa sobre quais são as oportunidades, qual é a diferença entre um fundo de investimento e comprar o Bitcoin direto na corretora. Então, por exemplo, o fundo de investimento ele tem taxa de administração. Né? E o fundo de investimento, você não consegue vender ele depois das 5 da tarde. Então, se o preço da moeda está caindo ali às 10 e você está acordado, você não vai conseguir vender o que você tinha no fundo de investimento. Dentro de uma corretora, a negociação dos criptoativos, como a gente gosta de falar, é 24 horas, 7 dias por semana. A qualquer momento, você pode comprar e sair da posição. Entendi. Então, mas o fundo de investimento, por outro lado, pode ser que o seu assessor de investimento, ele te ajuda a comprar. Então, ele fala, facilidade. Facilita, então tá ótimo. Então, existem diversas maneiras, né, de investir. Vamos supor, eu vou lá na BitBank, vou fazer minha primeira compra. Então, separei R$100 para comprar. Me faça um cadastro. Faz o cadastro. Como se fosse um cadastro de banco, é isso? É como se fosse um cadastro de banco. A gente vai fazer algumas perguntas para ter certeza de que você é você mesmo, porque o que a gente quer evitar são fraudadores, né? Alguém tentando abrir no seu nome. Então, esse tipo de coisa acontece não só com criptomoedas, como também em qualquer banco, né? Alguém tentar abrir uma conta no seu nome para movimentar, o famoso laranja. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer... Tira uma foto do seu documento, faz uma selfie. É tudo virtual isso? Tudo virtual. Tudo virtual, simples, seguro. E lembrando também que as informações, quaisquer informações que o usuário nos passa para esse tipo de cadastro são absolutamente protegidas, né? A gente tem lei muito séria, lei da LGPD aqui no Brasil, para proteger o cadastro, essas informações sensíveis dos usuários. E a gente mantém as 7 chaves ali e ninguém vai tocar naquele negócio.
Aí eu cadastrei, aí eu deposito o dinheiro, ou não, como é que... Porque, Aí você deposita o dinheiro. Para comprar Bitcoin eu tenho que ter real, não é isso? É bom você ter. A gente não vai vender sem você ter nada. Para entrar no mundo digital eu tenho que ter a moeda real. Isso, então você faz um Pix, a gente gera uma chave Pix para você, você faz um Pix, o Pix ele cai em 1,5 segundo ali já na sua conta, e aí você agora vai ter um universo aqui de criptoativos, a gente tem mais de 100 criptoativos ali que você pode comprar. Né? A gente recomenda sempre investir primeiro em Bitcoin, se você é um leigo, se você ainda não conhece o mundo aqui das criptomoedas, investe em alguma coisa mais estável, uma coisa que é mais conhecida. Então investe no Bitcoin. Mas aí você também tem uma diversidade gigante de outras oportunidades de criptomoedas que você pode comprar. Aí eu te pergunto, né? Porque quando você vai na bolsa, você faz uma análise das ações das empresas. Você analisa as empresas, tá? Exato. Então, essa empresa aqui tem mais valor, essa aqui tem mais potencial, então vou investir aqui. Como é que eu sei que uma segunda cripto pode ter potencial de valorização? Perfeito, essa é uma pergunta excelente. Acho que aqui a gente já entra no mundo de decisões de investimento. Né? Então, para tomar uma decisão de investimento, a gente sempre espera que exista uma valorização daquele ativo. Né? E a valorização do ativo ele pode vir, na minha cabeça aqui, tentando simplificar, de duas fontes diferentes. Ou porque você está olhando naquele gráficozinho que mostra o preço do ativo subindo e descendo, parece que você está olhando quase para Matrix, né? Aquele monte de número assim, e aí você olha para aquilo e você entende que depois que desceu bastante, o negócio deve voltar a subir, ou seja, você não precisa entender nada sobre aquela criptomoeda, você só entende sobre esse comportamento, né, das ações que sobe e desce, é a mesma coisa aqui nas criptomoedas, tá? É a mesma coisa. Então, pode ser que você compre só porque você estudou esse tipo de análise e aí acerta ou não, né? Devo dizer que esse tipo de investimento, tá, Tamer? Ele é um tipo de investimento bastante arriscado, tá? Então, assim, pouquíssima gente, eu vou enfatizar aqui, eu não gostaria que ninguém entrasse no mundo de criptomoedas com uma expectativa irrealista sobre valorização. Pouquíssimas pessoas ganham dinheiro nesse tipo de análise, olhar o gráfico, olhar a hora certa de entrar e aí sai daqui 2 horas. Especular com a É especulativo completo, exatamente. Então, nada contra o especulativo, mas o cara tem nada que ter contra, mas você tem que ter talento, meu amigo. Não adianta chegar lá, cowboy, e achar que vai sair ganhando dinheiro. Não funciona assim. Precisa realmente bastante expertise. E a gente convida todo mundo a entrar mais nesse mundo, porque educação financeira faz parte disso também. Entender a oscilação do preço dos ativos. Importante. Agora tem o segundo jeito de você investir. O segundo jeito é o que a gente chama no mercado de análise fundamentalista. A análise fundamentalista, ela não olha para o preço do ativo como ele está agora. Ela olha para qual é a narrativa por trás desse ativo. Né? Qual que é a expectativa de crescimento desse projeto? Por que eu deveria confiar, por exemplo, que o Bitcoin vai ser mais utilizado, ele vai ser mais adotado, ele vai ser mais confiado pelo resto do mundo? Porque esses são, vou usar o termo, os drivers, né? Esses são as linhas de por que um ativo vai ganhar mais valor. É porque mais gente fala sobre ele, é porque ele é adotado por mais gente, é porque ele passa a fazer parte aqui de carteira de investimento de mais investidores e tudo mais. Então, esse tipo de análise é uma análise, vamos dizer, você tenta, assim como um investigador, um detetive, coletar quais são as peças fundamentais da narrativa desse ativo e falar assim, olha, esse ativo ele tem um projeto muito bom, os desenvolvedores por trás são pessoas muito boas, e faz todo sentido que neste momento do mundo, neste momento da economia, este ativo ele vai vingar. É a mesma coisa que uma empresa no fim do dia. Imagina, se uma empresa aparece falando assim, olha, eu vou fazer carne fabricada em laboratório. Certo, carne fabricada em laboratório. Tem preço carne fabricada em laboratório? Gente, hoje eu não tenho a menor ideia. Eu não sei dizer, assim, quantas pessoas aqui comem carne fabricada em laboratório? Ninguém. Então, assim, eu não consigo dizer o agora o quanto que vale. Porém, a gente consegue juntar alguns elementos interessantes, como, por exemplo,
não tem comida para todo mundo no mundo, a produção de carne ela é extremamente poluidora, ela consome muitos recursos naturais, a carne produzida em laboratório, se me provarem, ela pode ser extremamente barata. Opa, eu estou vendo aqui elementos... O fundamento pode valorizar esse ativo. É isso, e aí eu falo assim, cara, eu não entendo nada de carne de laboratório, mas eu vou comprar. Do Bitcoin? Qual é o fundamento do Bitcoin? O fundamento do Bitcoin, ele é interessante. Ele é basicamente o dólar da economia digital. Então, o que eu quero dizer com isso? O que é o dólar hoje? O dólar, ele é a moeda mais segura de todas as moedas. Então, quando o nível de risco aumenta, né? Quando no mercado, quando existe uma guerra, um colapso econômico, os investidores eles ficam mais avessos ao risco, né? E eles fogem das moedas emergentes, das moedas mais fracas, e eles vão para o dólar. Isso. O Bitcoin é a mesma coisa. Ele é basicamente a moeda mais importante dentro do mundo aqui de moedas digitais, e sempre quando existe algum tipo de temor a respeito de problemas no mundo, os investidores migram para o Bitcoin. O Bitcoin ele tem essa narrativa de ser o criador da blockchain, o primeiro que apareceu com blockchain. Então, muita gente olha primeiro para o Bitcoin. Então, eu diria que assim, o Bitcoin ele está por trás, ele está na ponta de lança de toda a narrativa de ativos digitais. Então, tudo que se diz respeito à blockchain, aí, por exemplo, o tal do Drex, né, o real digital, o fortalecimento de todos esses ativos de blockchain, né, de moedas digitais, etc., fazem com que o que está na frente, o tal do Bitcoin, ganhe mais valor. Então, essa é a narrativa. Para o iniciante, o Bitcoin não é mais seguro, mas é o... Isso, é o menos arriscado. É o menos arriscado. Ele é o dólar das moedas digitais. E me diz uma coisa, se você olhar para investidor, assim, porque tem duas coisas, né? Hoje o Bitcoin está numa fase de transição para ser moeda de troca. Tô certo? É uma grande besteira isso. Eu diria que é impreciso. Você disse Bitcoin ou criptomoedas? O Bitcoin hoje está sendo aceito para comprar Você falou que comprou uma pizza, mas hoje você já pode comprar um passeio. Ou seja, tem mais estabelecimentos aceitando Bitcoin. Perfeito. É isso. Isso. Então ele está em transição de uma... Eu não diria só que ele está ampliando o leque. Eu não diria somente que ele é uma moeda de troca, e aqui me desculpe por ser técnico, mas moeda, no nosso estabelecimento jurídico, é o que o governo reconhece como moeda. Sim. E no estabelecimento jurídico, o governo reconhece como moeda como os ativos ou moedas, quem parece moeda, emitidos por governos. Então, os governos não reconhecem... O governo está lançando a digital, a moeda dele. Ele está lançando a moeda digital, e aquilo ali vai ser moeda, mas não o Bitcoin. Entendi. Então, o Bitcoin, ele não é considerado moeda. Mas se o governo... Tem um governo que aceitou, não tem um governo aí? É o Salvador. É o Salvador. Que é um país... Isso. Então, aí é moeda. Ali é moeda, tá. Mas somente ali. Então, aqui... Mas se o Brasil aceitar Bitcoin, passa a ser uma moeda. Passa a ser uma moeda. Mas hoje não é considerado tecnicamente uma moeda. Veja, é um excesso de zelo na definição aqui. Até porque eu não sei quem são os ouvintes. Se aparece alguém do Banco Central me ouvindo falar aqui que Bitcoin é moeda, ele me puxa a orelha depois. Então, ainda não é moeda, pelo menos aqui no Brasil, mas ele é aceito como pagamento. Isso. Ele é aceito como pagamento. Aí é quase que eu poderia falar um escambo, certo? Eu troco aqui meu celular pelo... Isso, exato. Então, ele é aceito como pagamento, né, por estabelecimentos. Mas isso está ampliando. E isso está ampliando bastante. Isso deve continuar ampliando, principalmente depois que o governo lançar a moeda digital deles, né? Então, o real digital, o tal do Drex. Que entra agora em janeiro, né? Para início do ano, parece, né? Olha, as intenções eram de que começasse já no final desse ano, mas é bastante experimental ainda. Veja, o governo, o Bacen, Banco Central, ele está fazendo testes, ele está em fase piloto para a implementação desse novo sistema financeiro baseado em blockchain. Tá. Agora, isso daí é uma moeda, a Drex vai ser uma moeda como uma moeda real. É real. Ele é um real no formato eletrônico. Você vai poder pagar, fazer tudo que você for... Exato. É um para um. Me diz uma coisa, aquela coisa dos cartórios, porque você falou de transferência, né? Isso.
o Drex vai reduzir muito essa coisa de cartório, né? É a expectativa. Veja, o que Você é... pode ter os registros por aí, né? Exatamente. Então, como que funciona o mundo hoje? O mundo hoje, ele funciona em várias entidades que garantem as transações. Então, você tem um cartório que garante a assinatura, você tem um cartório que garante a transferência de um ativo, você tem um sistema da B3 que garante que o seu carro está financiado. Você tem uma quantidade muito grande de entidades centralizadas, como a gente gosta de chamar, que garantem que algo é verdadeiro. Eles registram. Isso. Né? O que é disruptivo, para usar a palavra aqui, né, de startups, né, desse mundo de tecnologia, o que é disruptivo de blockchain é que na mesma tecnologia, no mesmo caderninho, ele consegue realizar pagamentos, número 1, e ele consegue fazer registros, número 2, ou seja, ele diz quem é o dono, quem é o proprietário, qual que é a informação específica, exata, tá tudo ali também. Não precisa de um terceiro, aquilo ali é verdadeiro e é imutável, como a gente fala, não tem como mudar. Uhum. E ele também é um sistema de regras, ou um motor de regras, como a gente chama. Por exemplo, aquele de eu só transfiro o carro depois que o Tamer paga o Ibiaçu. Então, o que é o blockchain? O blockchain, ele coloca no mesmo sistema uma diversidade de funções que hoje estava tudo espalhado. E isso faz com que essas transações fiquem muito mais baratas. Porque se antes eu tinha que pagar para o cartório para confirmar a minha assinatura, ou confirmar a transferência, eu tinha que pagar o banco para ele suportar o pagamento, agora não precisa mais. Agora eu tenho... Você não vai ter que ir mais ao cartório para assinar aquele documento. Não, você... Olha que coisa legal isso aqui, gente. É isso. Você faz... Posso falar uma outra inovação interessantíssima também? Imagina que você tem 2 vizinhos, né? Joãozinho e Zezinho. O Joãozinho, ele tá louco para comprar um carro. Ele tá querendo pagar R$200 no carro. E o Zezinho tá vendendo o carro dele por 100, certo? Então o Zezinho vende por 100 e o Joãozinho compra por 200. Eles não se conversaram. Aí o queridão Tamer, que conhece os dois, ele fala assim, opa, tem uma oportunidade de negócio aqui. É uma comissãozinha. Não é não? Então, se eu comprar por 100... do Joãozinho e vender pro Zezinho por 200, eu faço R$100. Qual que é o problema? O Tamer tá sem dinheiro. Então ele fica assim, poxa, será que eu vou ter que pegar um empréstimo para eu conseguir pagar os R$100, depois vender por 200 e depois pagar o banco de volta? Na blockchain, existe um tipo de empréstimo, a gente chama isso de flash loans, que é empréstimo relâmpago. E o empréstimo relâmpago, ele só acontece se as 2 outras transações acontecerem ao mesmo tempo. Ou seja, não tem risco. No mesmo ato, no mesmo segundo, no mesmo momento, você pega o empréstimo de 100, compra o carro do Joãozinho, vende para o Zezinho e paga de volta o credor. Tudo no mesmo ato. E o que isso faz? Isso faz com que as pessoas que antes não tinham capacidade de entrar em negócios porque ela não tem dinheiro ou porque ela não consegue pegar um empréstimo no banco, não tem um relacionamento com o gerente, essas pessoas hoje são excluídas do mundo de negócios. Então hoje a gente tem um sistema econômico que dá vantagens a quem já tem dinheiro, dá vantagens a quem tem capital e exclui quem não tem. Uma empresa pode estar comprando de um fornecedor, vendendo para o outro, quer dizer, ele pode... Exatamente. Então, você tem já dentro do blockchain, ainda não existe aqui no nosso sistema tradicional, porque a gente ainda não chegou lá, mas vamos chegar com certeza com o tal do Drex. Existe esse produto financeiro onde você paga praticamente nada de juros, você consegue pegar emprestado o dinheiro, fazer as transações, devolver o dinheiro, tudo no mesmo segundo e fica com a grana para você. Agora, você está colocando assim, tudo é maravilhoso, mas não tem nenhum problema, cara. Não é possível que é tudo maravilhoso. E se a blockchain der uma quebrada aí, como é que funciona? E aí... A blockchain dar uma quebrada é ótima. Quer dizer, funciona? Tem como, né? Não tem nenhum ponto de atenção aqui, porque vocês contam, eu estou encantado com a conversa, mas... O que eu tenho que me precaver? Eu vi a notícia desse final de semana, o cara perdeu 365 milhões porque transferiu errado. Transferiu errado, exato. Então vamos lá. Cara? Os perigos de navegar o mundo de blockchain, né? Então eu vou fazer uma primeira distinção que é relevante. Primeiro, quando você compra um ativo como Bitcoin ou qualquer outro dentro de uma corretora, você não está interagindo com a blockchain, tá?
Você tem um intermediário, que é a corretora, e que ela toma todas as seguranças no seu lugar. Então é por isso importante você confiar na corretora, você verificar se é uma corretora idônea, se ela tem reputação no mercado. Porque ela pode perder os seus ativos e você nunca mais vai ver eles. A gente não gosta disso. Então, por favor, faça o seu trabalho verificando. BitBank, por favor, dá uma olhada, a gente é super seguro. No momento em que você está dentro da corretora e você fala, olha, eu quero trazer o meu dinheiro para minha carteira própria. A carteira própria é basicamente o seguinte, imagina que você tem uma conta no banco, certo? A conta no banco, o banco ele cuida da sua conta, né? Ele cuida que o saldo continue ali. Agora, aqui no mundo de blockchain, é como se você tivesse uma conta fora do banco. Uma conta onde não tem ninguém olhando. Onde somente uma pessoa consegue mexer nessa conta, que é quem tem a senha da conta. E aí você fala assim, banco, eu acabei de criar uma conta minha, aqui na blockchain, fora aí do seu parquinho, e eu gostaria de transferir o meu dinheiro aqui para essa conta. Pronto, então isso aqui é o momento em que você agora está dentro da blockchain com a sua carteira e a sua senha. E agora você consegue, e eu não vou entrar nos pormenores, mas interagir com aplicativos de dentro da blockchain. Então tem aplicativos onde eu compro outras criptomoedas, tem aplicativos como esse que eu falei do Flash Loan, o empréstimo relâmpago. Operando direto na blockchain. Direto na blockchain, tá? É aí que está o risco. E é aqui que está o risco. Então, veja, como o mundo dentro da blockchain é um mundo em que eu não tenho um Estado, um governo controlando o que acontece por ali, então, junto com todas as coisas boas, existem também os maus elementos que tentam se aproveitar de usuários não bem informados, usuários não precavidos e tentar roubar o dinheiro deles. Como, por exemplo, imagina que... essa é uma clássica, então. Você vai fazer uma transferência para uma carteira que deveria ser a carteira do Zezinho, certo? E exatamente no momento em que você vai fazer essa transferência, hackeiam o seu computador e trocam um endereço para outro endereço. Você nem percebe isso. Você não percebe. E aí a hora que você clica para transferir, foi embora. Então, eu vi também que na matéria eles falam que eles copiam os números iniciais, os números... Isso! Muito parecido. Exatamente. Você olha o número inicial, olha o final, é aquela conta e você jogou e não era. Exatamente, e não era. Então, existe vamos dizer, um mandamento aqui na comunidade de cripto, que em inglês é trust but verify. Traduzindo, confie, mas verifique. Então, confiar, porém, verificar, é um mandamento para fazer qualquer coisa dentro da blockchain. Porque você passou, não tem o que fazer. Perdeu. Perdeu. E esse é o... Agora, se eu faço via uma corretora, aí a corretora... E se a corretora errar? Se a corretora, ela é responsável. Ela é responsável, com certeza. Então, se eu mandei... eu errei o número, aí a corretora tem que me ressarcir, é isso? Não, se você errou o número, falou para a corretora, me manda para algum outro lugar que não era o que você queria, a corretora não tinha o que fazer. Ela transferiu para onde você mandou. Né? Então, o que a corretora vai ser responsável é se, por exemplo, ela perdeu o seu Bitcoin. Então, corretoras que têm baixo nível de segurança podem sofrer hacks. Então, é por isso que é extremamente relevante verificar a segurança da corretora. Então, veja, por exemplo, lá na BitBank, a gente tem um dos nossos fundadores, é um gênio de segurança cibernética, paranoico, que ele tá ali, dorme 2, 3 horas por dia e tá sempre tentando verificar se alguma coisa tá acontecendo de errado. É preciso esse nível de segurança, Tamer. É muito preciso esse nível de segurança, porque a gente está lidando no fim do dia com o dinheiro dos nossos usuários. E a gente toma cuidado daquilo ali, mais cuidado que eu tomo com a minha cachorra. Então, é extremamente relevante proteger aquilo. Olhar para corretoras confiantes. E para a gente encerrar a conversa, 2 perguntas, né? Uma pessoa que tem o Evandro aqui que trabalha com a gente, tem um filho de 6 anos. Vale a pena ele fazer uma aposentadoria em Bitcoin para o filho dele, comprando aos pouquinhos? E segundo, quanto do patrimônio você deve colocar numa operação de Bitcoin ou de criptomoeda? Maravilha. Bom, eu vou dar primeiro o disclaimer que eu não sou um assessor de investimento. Sim, e nem não é recomendação. Isso não é uma recomendação, eu nem sou credenciado para tal, mas eu vou dizer o que eu faço, talvez isso sirva de inspiração, certo? Então,
existem algumas formas de se expor ao Bitcoin que são interessantes para alguém que não está interessado em muito risco. A primeira e mais simples delas, tá, Tamer? É o cartão da Bitbank. O cartão da Bitbank tem cashback em Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda que você pedir. E a gente entrega... É um cartão de crédito? É um cartão de crédito. Então, com esse cartão, você passa o cartão e você automaticamente ganha Bitcoin. Então, poxa, eu quero investir em Bitcoin, o mais fácil é você nem tirar o dinheiro do bolso para investir em Bitcoin. Você já ganha em cashback, passa o cartão e você ganha lá. Quanto você ganha? Em torno de 1%. Eu e Biaçu, porque como eu gasto lá mais do que, se eu não me engano, 3.500 ou 4.000 reais por mês no cartão, eu ganho 1% de cashback, que é um cashback maravilhoso, para ser sincero. E aí, tudo que eu ganho de cashback ali de Bitcoin vai sendo valorizado ao longo do tempo. Então, do que eu já estou gastando, eu já ganhei mais de 2 vezes o valor que eu tinha ganhado de cashback. Porque o Bitcoin subiu bastante recentemente. Então, quem entrou, entrou. Então, esse é o primeiro jeito, o jeito mais simples. Você não precisa nem comprar o Bitcoin, Tamer. Imagina, ele aparece lá, você só faz... Vou fazer meu cartão hoje. Você só passa na padaria. O problema é convencer a mulher porque ela compra os cartões de milha, aqui da milha de milha. Mas sai mais, você ganha mais em cashback de Bitcoin do que lá com 1% da Bitbank do que em milhas. Se você fizer a conta, e eu sempre faço a conta aqui, você ganha mais, tá? Segundo jeito de você se expor. A gente fala de uma técnica em que você sempre vai colocando um pouquinho ao longo do tempo. Então, a cada semana, compra R$20. Não precisa ser muito. Gente, o impacto cumulativo que isso tem ao longo prazo é realmente fazedor de poupança. A gente está falando de um ativo que, historicamente, tem rendido ao ano mais de 200%, 300%. Óbvio que ele tem suas oscilações, ele cai, depois ele volta a subir, mas ao longo do tempo, passou 5 anos, ele multiplicou por 5, por 7, por 9, por 10. Então, para você não correr o risco de você fazer o cálculo de qual que é a hora que você vai acertar a compra, toda aquela coisa de olhar para o gráfico, será que está na baixa, está na alta, simplifica a sua vida, vai comprando 10, 20 reais por semana, né? E essa é uma estratégia provadamente boa para você montar um patrimônio. E faz tudo pelo celular, super simples, ambiente extremamente seguro. A gente tem travas de segurança para roubo do aplicativo. Então, assim, a quantidade de pessoas que entram em contato com a gente, Tamer, falando assim, pelo amor de Deus, roubaram o meu celular, né? Porque agora a moda aqui dos roubos é você tá ali no carro, mexendo no celular, me dá o celular, toca o dedo, e o que a gente faz é travas de segurança para evitar que uma pessoa entre de forma não autorizada na sua conta e consiga sacar esse dinheiro, pelo amor de Deus, aquilo ali é seu patrimônio. Então a gente tem várias travas de segurança para isso, tá? Então é importante que você vá comprando aos poucos, né? E vá se expondo. E aí, não tem como voltar, tá, Tamer? Eu vou te falar uma coisa, você fica apaixonado por isso, porque... o diabinho aqui, né? É o diabinho. Mas é verdade, sabe por quê? O tal, acho que a nossa conversa aqui já deu uma demonstração. Mas já foi uma demonstração de que tem o superficial e tem o muito profundo, né? Então, quando você se expõe ao Bitcoin pela primeira vez, você compra aquilo ali, aí você fica mais interessado em ver notícia. Aí começa a aparecer uns nomes diferentes, aí você vai atrás e tem mais uma árvore infinita de informações que é completamente apaixonante. A gente está falando aqui, realmente, Tamer, do futuro do dinheiro. Esse é o futuro do dinheiro. E eu vou tentar fechar aqui com um amigo meu israelense. Ele falou uma coisa, eu falei, amigo, ele chama Amit. Amit, qual o percentual da sua carteira que você tem em Bitcoin? Né? Eu perguntei para ele, e aí ele falou assim, Biaçu, o Bitcoin, ele é uma arbitragem de conhecimento. E arbitragem é quando você pode entrar na frente, comprar alguma coisa, quando você tira uma vantagem de preço, né, de alguma coisa. Ele falou assim, é uma arbitragem de conhecimento. O mundo é dividido entre as pessoas que já entenderam o que é o Bitcoin e as pessoas que ainda vão entender. Esta é a maior arbitragem de conhecimento que você pode ter. Então, se você for a pessoa que já entendeu, você vai se beneficiar muito disso. Então, eu recomendo demais a quem está nos assistindo, não somente a comprar os 20 reais, a passar o cartão. Primeiro, vai estudar, conhecer. Estude, porque, gente, tecnologia
sobre o dinheiro. E isso é extremamente apaixonante no momento que você começa a aprender. Fala, Ebias, eu queria te agradecer demais. Com certeza tem muito assunto, a gente não falou de Rafa, tem outros assuntos. Já fica Tem muita coisa. Para o próximo programa. E agradecer a você que esteve com a gente acompanhando. Se gostou do programa, compartilhe com seus amigos, porque essa coisa da criptomoeda e bitcoins é uma coisa que é o futuro, como o Ibi falou. O futuro do dinheiro. E aí fica o convite para você estar com a gente numa próxima oportunidade. E com você, a gente se vê logo. Até mais, gente.